Você já experimentou aquela sensação estranha de estar fazendo tudo certo, mas no fundo, algo parece fora de lugar? Eu vivi isso por muitos anos. Me chamo Rebecca Thompson, e durante mais de 2 décadas, viajei por diversas igrejas, ministrei conferências e compartilhei o que acreditava ser o caminho para uma vida cheia de bênçãos. Estava convencida de que a verdadeira fé estava intimamente ligada ao ato de semear, ofertar e dar cada vez mais, esperando que em troca, recebêssemos abundância. Acreditava profundamente que essa era a lei espiritual que rege o universo. Por um longo tempo, parecia que eu estava certa. Sempre fui apaixonada por ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente. Para mim, tudo se resumia a um princípio simples: quanto mais você dá, mais você recebe. Eu ensinava que se alguém desejasse cura, bastava uma oferta generosa como expressão de fé. E se alguém buscava prosperidade financeira, o segredo estava em plantar uma semente no altar, aguardando a colheita. E o mais surpreendente, parecia funcionar. Ou pelo menos, assim parecia. As pessoas vinham até mim, compartilhando histórias de milagres, portas abertas, dívidas quitadas. E cada vez que isso acontecia, eu me sentia ainda mais convicta de que estava no caminho certo. Eu acreditava que estava ensinando uma verdade poderosa, mas havia algo que eu nunca contava a ninguém. À noite, quando as luzes do palco se apagavam e eu estava sozinha no meu quarto de hotel, uma sensação de desconforto se instalava dentro de mim. Eu via aquelas pessoas dando tudo o que tinham, muitas vezes mais do que podiam. Vi viúvas entregando suas últimas economias, pais e mães depositando todas as suas esperanças financeiras no altar, acreditando que aquele sacrifício seria a chave para resolver os problemas de suas famílias. E quando esses milagres não aconteciam, eu via aquelas mesmas pessoas voltando para casa frustradas, algumas até revoltadas com Deus. Mas ao invés de questionar minhas próprias crenças, eu tentava me convencer de que a culpa era delas. Talvez a fé delas fosse fraca, ou talvez elas não tivessem dado o suficiente. Não queria admitir, mas dentro de mim, uma voz dizia que algo estava errado. Ainda assim, eu segui em frente. Meu ministério crescia, eu estava confortável, recebendo respeito, convites para grandes eventos e ofertas generosas. De certa forma, aquele vazio que eu sentia foi sendo preenchido por status e conforto material, e eu me convencia de que estava fazendo a obra de Deus. Foi então que algo aconteceu. Algo que mudou minha vida para sempre. Lembro daquela noite como se fosse ontem. Era uma noite comum, sem nada de extraordinário. Tinha acabado de voltar de uma conferência onde preguei por quase 2 horas sobre como a fé poderia abrir portas financeiras. Estava exausta, mas feliz, pois a resposta do público foi positiva e a oferta, generosa. Eu estava, mais uma vez, convencida de que estava no caminho certo. Cheguei em casa tarde, deixei minha mala no canto da sala e me joguei no sofá. Meus pés doíam e minha cabeça latejava. Tentei orar, mas as palavras saíam mecânicas, vazias, como se fossem parte de uma rotina que eu cumpria por obrigação. Desisti. Desliguei a luz e fui dormir. Não sei quanto tempo se passou, mas de repente acordei no meio da noite, com uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Meu peito estava apertado, como se uma pedra estivesse comprimindo meu coração. Tentei mudar de posição, achando que era só cansaço, mas a dor só aumentava. Então senti uma dor forte, uma pontada aguda que subiu pelos meus braços e se espalhou pela mandíbula. Tentei me levantar, mas não consegui. Minhas pernas estavam fracas, minha visão começou a escurecer, e de repente, meu corpo parecia estar se desligando. Foi nesse momento que soube. Eu estava morrendo. O pânico tomou conta de mim. Meu coração disparou e a única coisa que eu conseguia pensar era: não agora, não estou pronta. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Queria correr, chamar alguém, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. A última coisa que lembro foi o som do meu coração batendo pela última vez, e então, um silêncio absoluto. A sensação que veio depois é indescritível. Era como se eu estivesse flutuando, leve como uma folha ao vento. Quando abri os olhos, não estava mais na minha cama. Estava em pé, ou pelo menos parecia estar. Olhei ao redor e vi o meu quarto, a cama, a luz do abajur acesa. E então vi meu próprio corpo estendido na cama, imóvel. Um frio percorreu minha espinha. Eu sabia que havia morrido. Tentei gritar, mas nenhuma palavra saiu.
Tentei tocar meu corpo, mas meus dedos passaram direto, como se eu não tivesse forma, como se fosse apenas uma sombra. O desespero tomou conta de mim. Não pode ser, eu pensava. Isso não pode estar acontecendo. Foi quando ouvi passos. Passos que vinham do corredor. Corri até a porta, mas algo estava estranho. O som não era o de pés tocando o chão, era mais pesado, como se algo estivesse arrastando correntes. E então, uma sombra escura apareceu na porta. Não sei como explicar, mas não era apenas escuridão. Era uma presença, algo vivo. Aquela sombra entrou no quarto e se posicionou perto da cama, ao lado do meu corpo. Eu não conseguia ver um rosto, mas sabia que aquilo havia vindo me buscar. O terror tomou conta de mim. Tentei correr, me afastar, mas aquela presença parecia me puxar, como se fosse uma força invisível tentando me arrastar. Gritava, mas minha voz não fazia som algum. Tentava me debater, mas parecia que eu não tinha forças. A sensação era horrível, como se algo estivesse me sufocando de dentro para fora. E então, quando eu pensei que não havia mais saída, uma luz apareceu do outro lado do quarto. Era pequena no começo, quase imperceptível, mas foi crescendo, tornando-se mais intensa até iluminar todo o ambiente. A sombra escura recuou, e dentro daquela luz surgiu uma presença. Naquele momento, eu soube. Eu sabia exatamente quem era. E o que ele me mostrou mudou tudo o que eu acreditava sobre fé, bênçãos e o que realmente importa para Deus. A luz continuava a crescer, cada vez mais forte. No começo, foi apenas um pequeno brilho, quase imperceptível, no canto do quarto. Algo tão sutil que poderia ser facilmente ignorado. Mas à medida que a luz aumentava, sua intensidade foi ficando incontrolável. E com isso, aquela presença sombria ao lado do meu corpo começou a recuar, como se a luz fosse insuportável para ela. Era como se cada raio de luz que se expandia queimasse a escuridão que ali estava. Eu fiquei paralisada, sem saber como reagir. A luz era tão forte que parecia atravessar tudo ao meu redor. As paredes, os móveis, até mesmo a mim. Foi então que eu a vi. No início, não consegui discernir um rosto, apenas uma forma, uma silhueta. Mas havia algo de profundamente diferente naquela presença. Era como se a luz em torno dela fosse capaz de irradiar uma paz tão intensa, que de alguma forma, eu me vi completamente entregando a essa sensação. O medo desapareceu. Eu não conseguia mais pensar em nada. Tudo que eu sentia era uma calma indescritível. E então ele se aproximou. Quando finalmente consegui ver seu rosto, algo dentro de mim disparou, como um reconhecimento instantâneo. Eu sabia exatamente quem era, não porque alguém me tivesse dito, nem porque eu já tivesse visto uma imagem antes. Era algo que ia além do meu entendimento. Minha alma simplesmente sabia. Era Jesus. Não consigo explicar como é estar diante dele, mas o que posso dizer é que ele não era só a luz. Cada movimento dele parecia ressoar em mim de uma forma que não se limitava a palavras. Não havia necessidade de palavras, porque de algum jeito ele falava diretamente à minha mente. E naquele momento, eu senti que ele via tudo, cada detalhe da minha vida, cada erro, cada palavra que eu havia dito. Foi como se todos os meus pensamentos mais profundos estivessem expostos diante dele. Eu queria desviar o olhar, mas não consegui. Ele ficou ali, parado, apenas me observando. De alguma forma, eu sabia que ele não estava com raiva, mas também não parecia feliz. Seu olhar carregava uma expressão de tristeza misturada com amor, e isso me deixou completamente vulnerável. Então, ele falou. Eu não ouvi com os meus ouvidos, mas as palavras ecoaram dentro de mim. Por que você ensinou as pessoas a confiarem mais no que têm do que em mim? Essas palavras me atingiram com uma força imensa, como um soco no peito. Eu não sabia o que responder, mas antes que pudesse pensar em algo, ele continuou. Você fez da fé um negócio, transformou meu nome em uma moeda de troca. E naquele instante, minha mente foi invadida por uma avalanche de lembranças. Vi centenas de rostos, de pessoas que estavam diante do altar, entregando tudo o que tinham. Vi mães dando tudo o que possuíam para que os filhos tivessem comida. Vi homens e mulheres sacrificando suas economias, acreditando que aquilo traria a cura, a solução para seus problemas. E então vi também o oposto, aquelas mesmas pessoas que não receberam o milagre que esperavam. Vi um homem, sentado sozinho em um banco da igreja,
com as mãos tremendo, pois entregou todo o seu dinheiro acreditando que isso curaria sua esposa, mas ela não foi curada. Vi uma mulher, rodeada por contas e boletos vencidos, chorando sozinha em casa, porque acreditava que aquele sacrifício traria a mudança que ela precisava. E vi até crianças indo para a cama com fome porque seus pais acreditaram que uma grande oferta resolveria todos os seus problemas. Era como se eu estivesse sentindo a dor de cada uma dessas pessoas, como se cada rosto, cada lágrima, cada desespero estivesse caindo sobre mim de uma vez só. Eu tentei me justificar, tentar explicar que eu só queria ensinar as pessoas a serem abençoadas, que eu estava pregando o que havia aprendido, mas ele apenas me olhou novamente. E dessa vez, sua voz soou como um trovão dentro de mim. Eu nunca disse que a fé era uma moeda de troca. Eu não sabia o que fazer, só sabia que o que ele estava dizendo era verdade. Eu passei anos ensinando algo que não vinha dele, algo que afastava as pessoas da verdadeira fé. E o pior de tudo, eu sabia que muitas dessas pessoas não só tinham se afastado da igreja, mas de Jesus. Ele se aproximou mais uma vez e disse algo que ficou gravado em minha alma: aqueles que confiam no dinheiro acabarão vazios, porque eu não estou à venda. Naquele momento, foi como se uma corrente tivesse se quebrado dentro de mim. Eu percebi, de repente, que por mais que eu falasse sobre Jesus, na verdade eu estava afastando as pessoas dele. Eu as ensinei a confiar mais nas ofertas do que na graça, mais nas campanhas do que na oração, mais nos sacrifícios materiais do que na cruz. Eu me senti envergonhada, como se meu coração tivesse sido arrancado do peito. Tudo o que eu havia construído, todas aquelas viagens, pregações e conferências, pareciam não ter sentido. Tudo parecia em vão. Mas então, ele disse algo que me deu uma nova esperança: você ainda tem tempo, mas precisa voltar e avisá-los. Naquele instante, tudo começou a desaparecer. A luz foi sumindo aos poucos, e eu sentia como se estivesse sendo puxada para trás. Mas enquanto isso acontecia, uma frase ecoava dentro de mim, uma frase que não parava de ressoar na minha mente: você ainda tem tempo, mas precisa voltar e avisá-los. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha alma, como se estivessem lá para sempre. Olhei para Jesus, ainda tentando entender tudo o que ele havia me mostrado. O peso das lágrimas ainda queimava meu rosto, e meu coração estava esmagado. Eu sabia que ele estava certo, sabia que passei anos ensinando algo que não vinha dele. O que mais me desesperava era a culpa por ter levado tantas pessoas a confiarem mais no dinheiro do que na graça. Como se estivesse ouvindo meus pensamentos, Jesus olhou para mim e disse: você ensinou as pessoas a dar, mas nunca ensinou a confiar. Essas palavras atravessaram meu peito como uma espada. Eu percebi, finalmente, que durante todos aqueles anos, eu havia reduzido a fé a um sistema de trocas. Eu pregava que, para que Deus fizesse algo, as pessoas precisavam dar algo primeiro. Mas agora, eu entendia que a verdadeira fé não funciona assim. Você ensinou que eu só abençoo quem oferta, mas e aqueles que não têm nada para dar? Eu vi em minha mente imagens de famílias humildes, de pessoas que deram tudo o que tinham, acreditando que isso seria a chave para mudar suas vidas. Vi mães chorando, pais frustrados, e vi até crianças que foram dormir com fome, porque seus pais acreditaram que uma grande oferta resolveria tudo. Mas, mais importante, vi algo ainda mais devastador. Vi pessoas se afastando de Deus, feridas e magoadas, sentindo que foram abandonadas. Percebi então que essas pessoas não estavam magoadas pelas dificuldades da vida, mas sim porque eu as ensinei a acreditar que Deus agia como um comerciante, trocando bênçãos por dinheiro. Eu fiz com que elas pensassem que ele não se importava com quem não tinha nada para oferecer, que só favorecia quem podia dar mais. Então Jesus disse algo que ficou gravado em minha alma, algo que mudou tudo: eu não preciso do dinheiro deles, eu quero o coração deles. Eu senti como se meus joelhos fossem ceder sob o peso dessas palavras. Tudo o que ele dizia fazia sentido, e eu sabia que, a partir daquele momento, minha vida e minha missão precisavam mudar para sempre. Eu me recordei de todos aqueles cultos em que incentivei as pessoas a fazerem sacrifícios além do que podiam. Lembrei-me de como a emoção tomava conta da igreja quando eu dizia que quem oferecesse mais receberia mais. Eu achava que estava incentivando a fé, mas agora, ao olhar para trás, sabia que estava enganando as pessoas, fazendo-as acreditar que Deus poderia ser comprado. Então ele mencionou uma passagem bíblica que eu conhecia muito bem, mas que nunca tinha entendido com clareza. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras brilharam dentro de mim como uma luz. Percebi que passei anos ensinando as pessoas a buscarem as coisas materiais e não o reino. Eu dizia que milagres viriam com ofertas, que a prosperidade era fruto de sacrifícios materiais. Mas nunca ensinei que a verdadeira prosperidade é espiritual, que ela vem de viver uma vida transformada pela presença de Deus. Jesus me olhou novamente, e suas palavras me fizeram estremecer. Você ensinou que a fé tem um preço, mas eu já paguei esse preço na cruz. Nesse momento, tudo ficou claro para mim. Eu percebi que estava desviando as pessoas da verdadeira cruz. Fui responsável por fazer muitas acreditarem que suas bênçãos dependiam do tamanho das suas ofertas, enquanto nunca ensinei que o verdadeiro sacrifício já foi feito por Jesus. Eu não sabia o que dizer. Apenas chorava, porque agora eu entendia que não se tratava apenas de um erro, mas de um pecado. Eu estava afastando as pessoas do caminho certo, tirando-as da verdadeira fé. E o pior de tudo era saber que muitas dessas pessoas que confiaram no que eu pregava se perderam no caminho. Perderam a fé, a esperança, e algumas até perderam tudo o que tinham. Lembrei-me de uma viúva, anos atrás, que vendeu todos os seus móveis para participar de uma campanha financeira. Ela acreditava que isso salvaria sua família da falência, mas não aconteceu. Logo depois, ela parou de frequentar a igreja, desiludida e decepcionada com Deus. Agora eu sabia que ela não estava apenas afastada de Deus. Ela estava magoada porque acreditava que ele não havia cumprido o que eu havia prometido em seu nome. Jesus continuou: Eu vim para os cansados, para os quebrados, para aqueles que não têm nada a oferecer. Eu não peço ouro, eu peço entrega. As lágrimas não paravam de cair. Eu sabia que ele estava certo e que estava me dando uma segunda chance. Mas essa chance não era só para mim. Era para todas aquelas pessoas que acreditaram nas mentiras que eu preguei. Jesus me olhou pela última vez, e agora sua expressão era de esperança. Você ainda tem tempo, mas precisa voltar e avisá-los. Foi nesse instante que a luz começou a desaparecer, aos poucos, até que tudo ficou escuro novamente. Mas antes de sumir completamente, aquelas palavras continuaram a ecoar dentro de mim. Você ainda tem tempo, mas precisa voltar e avisá-los. Eu não sei como aconteceu, mas parecia que de repente, fui puxada de volta. A luz foi se apagando lentamente e eu senti como se estivesse caindo rapidamente, como alguém despencando de um penhasco sem fim. Tudo ao redor ficou escuro, mas naquele vazio absoluto, aquela frase continuava a ressoar na minha mente. Você ainda tem tempo, mas precisa voltar e avisá-los. Então, sem mais aviso, veio um choque. Era como se meu corpo tivesse levado um impacto forte, algo que me empurrou de volta para mim mesma. Senti uma dor aguda no peito, uma queimação que se espalhou pelos meus braços e pernas. Meus pulmões pareciam pegar fogo, e de repente, comecei a ouvir vozes, distantes no início, mas cada vez mais próximas. Ela está voltando. Alguém gritou. Meus olhos se abriram com dificuldade, tudo parecia embaçado. Eu via vultos se movendo ao meu redor, minha cabeça girava e eu mal conseguia respirar. Estava viva, mas meu coração não estava aliviado. Na verdade, eu sentia um peso maior ainda, porque agora eu sabia o que precisava fazer. Acordei na cama de um hospital, com meu corpo fraco e a mente confusa. Mas minha alma estava mais agitada do que nunca. Eu sabia que o que eu havia vivido não foi um sonho, nem uma ilusão. Eu sabia que tinha visto Jesus e que ele me havia dado uma missão. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava, aquela frase não saia da minha cabeça. Você ainda tem tempo, mas precisa voltar e avisá-los. Eu sabia que não podia ignorar isso, mas a verdade é que eu não fazia ideia de como começar. Como eu poderia voltar e admitir que estava errada? Como explicaria que durante anos, preguei algo que não vinha de Jesus? Como olhar nos olhos das pessoas que confiaram tanto em mim e dizer que eu as havia afastado da verdadeira fé? Toda vez que eu pensava nisso, meu peito apertava. Lembrava das viúvas que entregaram tudo o que tinham, dos pais desesperados que sacrificaram suas economias, das pessoas que confiaram em mim, acreditando que estavam obedecendo a Deus. Agora eu sabia que tudo aquilo foi uma ilusão. E eu precisava corrigir isso. Mas como? Quando recebi a alta do hospital, tomei uma decisão. A primeira coisa que eu faria seria procurar a igreja onde havia pregado pela última vez. Eu sabia que o momento de agir havia chegado.
Lembro-me claramente de caminhar em direção às portas da igreja, com as mãos suadas e as pernas tremendo. Eu não fazia ideia do que diria, só sabia que precisava falar. O culto estava prestes a começar, e quando o pastor me viu, se aproximou sorrindo. Rebeca, que bom ver você bem, ele disse, visivelmente aliviado. Estava preocupada com você. Como você está? Eu não sabia como responder. Queria dizer que estava bem, mas na verdade, eu não estava. Eu sabia que por dentro, uma tempestade estava tomando conta de mim. O pastor, sem saber do que estava acontecendo, me convidou a subir ao púlpito para compartilhar meu testemunho, acreditando que eu falaria sobre minha recuperação. Mas eu sabia que não podia apenas falar sobre isso. Quando ele me entregou o microfone, minha voz quase não saiu. Respirei fundo, olhei para aquelas pessoas e senti meu peito apertar. Muitas delas eu conhecia, algumas até haviam participado das campanhas financeiras que eu havia promovido. Sabia que algumas venderam tudo o que tinham, acreditando que aquela oferta traria um milagre. Com a voz embargada, comecei: eu preciso confessar algo para vocês. O silêncio na igreja foi profundo e quase assustador. Todos me observavam, alguns com curiosidade, outros com uma clara desconfiança de que algo estava errado. Eu respirei mais uma vez, senti minha garganta seca e continuei. Sempre acreditei que estava fazendo certo, mas eu não estava. As palavras começaram a sair sem que eu controlasse. Falei sobre aquela noite, sobre a dor no peito, sobre o que vi do lado de fora do meu próprio corpo e sobre a sombra escura que apareceu ao meu lado. Descreve a luz que apareceu e como Jesus me mostrou que eu estava ensinando algo que ele nunca ordenou. Algumas pessoas começaram a chorar enquanto eu contava como vi os rostos de quem acreditou nas mentiras que eu preguei. Pessoas que perderam tudo, acreditando que estavam comprando um milagre. Jesus me mostrou que ele não está à venda, disse eu, com a voz firme. Eu preguei errado, e hoje preciso dizer a vocês que estava completamente enganada. O silêncio ficou ainda mais profundo. Algumas pessoas começaram a se olhar, outras balançaram a cabeça, claramente incomodadas. Eu sabia que muitos não acreditariam, que alguns continuariam convictos de que o dinheiro era a chave para a bênção. Mas eu também sabia que havia aqueles que precisavam ouvir a verdade. Nos dias seguintes, não foi fácil. Muitas críticas vieram. Alguns pastores, que antes me elogiavam, começaram a se afastar, dizendo que eu estava destruindo a fé das pessoas. Outros espalharam que eu havia enlouquecido por conta do meu problema de saúde. Mas eu não podia me calar. Cada vez que pensava em ficar em silêncio, me lembrava das palavras de Jesus. Você ainda tem tempo, mas precisa voltar e avisá-los. E foi então que percebi que a mensagem não era só para as pessoas da igreja, mas algo maior, algo que Jesus me havia mostrado, algo que estava acontecendo com milhares de pessoas e que precisava ser revelado. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei anos ensinando que a fé era como uma moeda. Quanto mais alguém oferecesse, mais Deus daria em troca. Agora sabia que isso era uma mentira, e não uma mentira qualquer, mas uma mentira perigosa que estava afastando as pessoas da cruz. Comecei a revisar tudo o que preguei ao longo dos anos. Cada sermão, cada campanha financeira, cada vez que disse que a oferta de alguém seria a chave para destravar uma bênção. Tudo isso agora me pesava na consciência como um fardo insuportável. Sabia que não bastava me arrepender em silêncio. Eu precisava consertar o que fiz. Precisava encontrar aquelas pessoas, precisava avisá-las que foram enganadas, não só por mim, mas por uma falsa ideia que se espalhou em tantas igrejas. Assim minha missão começou. Comecei a visitar as igrejas onde preguei no passado. Para algumas, fui bem recebida. Para outras, fui tratada como uma traidora. Pastores que antes me elogiavam agora me chamavam de desequilibrada. Alguns diziam que eu estava tentando destruir a fé das pessoas. Mas isso não importava mais. Eu sabia o que tinha visto, sabia o que Jesus me mostrou, e ele queria salvar essas pessoas. Eu não podia mais ficar em silêncio. O mais difícil foi ver as reações daqueles que confiaram tanto em mim. Lembro-me de uma senhora idosa que me abraçou e chorou baixinho depois que eu contei o que Jesus me mostrou. Ela não disse nada, apenas chorou. Naquele dia, descobri que ela havia vendido tudo o que tinha, acreditando que isso traria cura para seu neto, mas ele faleceu dias depois. Aquela mulher não se afastou apenas da igreja, mas se afastou de Deus, acreditando que ele a havia abandonado.
E essa foi a dor mais difícil de carregar. Por muito tempo, me perguntei como Deus poderia me perdoar por tudo o que fiz. Como Ele ainda confiaria a mim a missão de avisar outras pessoas. Mas foi aí que entendi algo ainda mais profundo, algo que nunca havia compreendido antes. A cruz não é sobre o que podemos dar. É sobre o que Jesus já deu. Não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa quanto você possa ofertar, nada disso é suficiente para comprar o que Jesus já conquistou na cruz. A maior prova de fé que você pode dar não é abrir a carteira, é abrir o coração. E talvez você que está me ouvindo agora esteja passando exatamente por isso. Talvez você tenha acreditado que só vai receber algo de Deus se fizer um grande sacrifício. Talvez você tenha pensado que precisa dar mais, fazer mais, lutar mais, para que Deus te ouça. Mas a verdade é que você não precisa pagar nada, porque Jesus já pagou tudo. E foi isso que Ele me mostrou naquela experiência. Ele não queria apenas me alertar. Ele queria que eu te avisasse também. Porque esse erro, esse engano, ainda está acontecendo, e eu sei que há pessoas sendo iludidas, acreditando que podem comprar o favor de Deus. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.